Pronto. Bem, hoje vocês aprenderão uma técnica de integração para resolver integrais desse tipo aqui, ó. Integral do seno de x, por exemplo, sobre o cosseno de x mais 1, integral em x. Ou então integral de 1, 2, sobre o seno de x mais o cosseno de x em x, tá certo? Ou então a integral de 1 sobre a tangente de x mais 1 em x. Essas integrais são integrais dessa forma, ó. Integral de a seno de x mais b cosseno de x mais c sobre que b sobre e seno de x mais f cosseno de x mais d, integral em x, tá? Veja aqui, ó. Aqui, quem é o A? O A é 1, o B é 0 e o C é 0. O E é 0, o F é 1 e o D é 1. Aqui, o A e o B são iguais a 0, o C é 2, o E é 1, o F é 1 e o D é 0. E aqui? Aqui é só você escrever tangente de x como seno de x sobre cosseno de x. Então vai ficar nessa forma também, onde A, B, C, D, E e F são números reais. E como é que você resolve um integral desse tipo com a técnica que eu vou apresentar hoje? A técnica transforma a integral de uma função dita racional de seno e cosseno na integral de uma função racional, algébrica, tá? Que você aprendeu em aulas passadas, nas duas últimas aulas. E a mudança é o seguinte, ó. A mudança é com z igual a tangente de quê? De x sobre 2. Essa é a mudança. Z igual a tangente de x sobre 2. Tá? Então você tem o seguinte. Com Z, vamos às fórmulas. Aí você aprende aqui e memoriza 3 fórmulas. E essas fórmulas consistem em você expressar o seno e o cosseno em termos de Z. Vamos aqui. Porque Z é a tangente de x sobre 2, mas eu quero o seno de x, o cosseno de x e dx em termos de Z. Então, como eu consigo isso? Primeiro, quem é o seno de x? Seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ. Então, usando o θ como seno x sobre 2, isso aqui dá 2 seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. E aí eu divido tudo pelo cosseno de x sobre 2 e multiplico pelo cosseno de x sobre 2, para não alterar. Ao fazer isso, eu fico com 2 seno de x sobre 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2. Certo? Porque eu quero que apareça um z aqui. Então tem que aparecer tangente de x sobre 2. Mas isso aqui é quem? É 2. Tá certo? Vezes, ó, isso aqui é 2 vezes seno de x sobre 2 pelo cosseno de x sobre 2 dá a tangente de x sobre 2. Tá?
vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2, que é o inverso do quadrado da secante de x sobre 2. Concorda? E a secante ao quadrado em x sobre 2 é 1 mais a tangente ao quadrado em x sobre 2. Então, isso é 2 tangente de x sobre 2, dividido por quê? Por 1 mais a tangente ao quadrado x sobre 2. Que é quem? Que é 2e sobre o quê? Mas é 2. Aí você faz a mesma coisa para o cosseno. Quem é o cosseno de x? Quem é o cosseno de 2θ? Se não, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Assim, o cosseno de x é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Acontece que o seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Portanto, isso dá o quê? Dá 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. E, como eu disse, o cosseno ao quadrado em x sobre 2 é o inverso da secante ao quadrado em x sobre 2, menos 1. Portanto, isso fica 1 dividido por 1 mais a tangente ao quadrado em x sobre 2, menos 1. 1 não. 2. Que é igual a quê? Que é igual. Você tirar o denominador comum, é 1 mais a tangente ao quadrado em x sobre 2. E aqui vai ficar 2, numerador, fica o quê? Fica 2 menos 1 menos a tangente ao quadrado em x sobre 2. Ou seja, isso é 1 menos a tangente ao quadrado em x sobre 2, dividido por 1 mais a tangente ao quadrado em x sobre 2, que é igual a quê? A 1 menos z2 sobre mais z2. Tá? Tá certo? E, finalmente, como eu disse, como eu quero transformar, olha aqui, ó, como eu quero transformar cada uma dessas integrais em z, eu preciso também expressar o dx em termos de z. Então, observe daqui, quem é dz? Quem é dz? Quem é dz? Quem é? dz é quem? É secante ao quadrado de quê? X sobre 2 vezes 1 meio dx. Ou seja, que é igual a 1 mais a tangente ao quadrado em x sobre 2 vezes 1 meio dx. Ou seja, escreve o dx como o quê? Como seno 2 dividido por 1 mais tangente ao quadrado em x sobre 2, que é 1 mais z2 dz. Bem, então você precisa dessas 4 fórmulas. Quais são as 4 fórmulas? Qual é?
com a mudança, tá certo? Você tem com, vou botar aqui de novo, com Z, sintetizar aqui, com Z igual a tangente de x sobre 2. Quem é o seno de x? Quem é? 2z sobre 1 mais z2. Cosseno de x? 1 menos z2 sobre 1 mais z2. E quem é o dx? 2 sobre 1 mais z2 dz. Essas 4 fórmulas que vão te permitir resolver as integrais. Tá? Então vamos a elas. Vamos às aplicações. Ó, integral integral de 1 sobre 3 menos 5 seno de x, integral em x. Integral de 1 sobre 3 menos 5 seno de x. Integral em x. Tá? Essa integral. 1 sobre 3 menos 5 seno de x. Integral em x. Já essa integral indefinida. Então, até memorizar, porque se você não memorizar, você tem que fazer todas essas contas quando aparecer essa integral. Então, com z igual a quê? A tangente de x sobre 2 tem-se. Quem é o seno de x? Memorizando, quem é? 2z sobre 1 mais z2. Quem é o cosseno de x? 1 menos z2 sobre 1 mais z2. E quem é o dx? 2 sobre o quê? 1 mais z2 dz. Logo, como fica a sua integral? Integral de 1 sobre 3 menos 5 seno de x. Integral em x. Vai integral para z. Então fica a integral de 1 sobre 4. Sobre 3 menos 5 vezes. Quem é o seno de x? 2z sobre quanto? 1 mais z2. Tá? Vezes dx. Quem é dx? Dx é 2 sobre 1 mais z2. dz. Integral em z. Então, vamos aí. Então, isso aqui fica o quê? Multiplicando no denominador. Multiplicando no denominador fica a integral de quanto? Ó, no denominador fica 1 mais z2
vezes 3. Então fica 3 mais 3 é 2. E multiplicando aqui, por isso fica quanto? Menos 10z. Menos 10z. E o denominador fica quanto? 2. Integral em z. Tá? Integral em z. Que é igual a 2 vezes a integral de quanto? De 1 sobre quanto? 3z2. Que z feio isso aqui, né? Sobre quanto? 3z2 menos o quê? Menos 10z mais 3 dz. Tá? Vê se as contas estão certas. 1 sobre 3 menos 5 vezes 2z sobre 1 mais z2 vezes 2 sobre 1 mais z2 dz. Então fica 2 sobre, aí fica 3 mais 3z2 menos 10z, ok? Correto? Ok. Aí como é que eu faço aqui, hein? Coloco 2/3, coloco 3 em evidência. Coloca 3 em evidência, 1/3 em evidência, que talvez que mais seja. Fica 2/3 da integral de quanto, hein? Integral fica o quê? Fica 1 sobre z2 menos o quê? 10/3 de z mais 1. Integral em z. Aí o que eu faço aqui, hein, pessoal? Ixi. Ó, 10z. O que é que eu faço aqui? Completo quadrados. Então, completando o quadrado, fica 1 sobre. Qual é o quadrado para completar? Qual é z menos o quê? 5/3. Ao quadrado, certo? Quadrado. Quanto é que dá? Z2 menos o quê? Fica Z2 menos 10/3 de Z mais 25 sobre 9. Só que 25 sobre 9, 5 sobre 9, não tem que aparecer 25 sobre 9. Tem que aparecer o quê? 1. Então, para aparecer 1, eu tenho que subtrair o quê? 16 sobre 9. Tá? Então, fica menos o quê? 16 sobre 9. Que é 4/3 ao quadrado. Tá bom? Vou colocar logo aqui. 4/3